Bom dia, bom dia. Quinta-feira, né? Quinta-feira já. Mais uma quinta-feira passando, né? Nós aqui no nosso compromisso diário, a nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos agora. Vamos lá, nossos grãozinhos no caminho. No capítulo 13 hoje do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência, tudo mesmo que tinha e tudo que lhe restava para viver. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam, por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção, dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração, se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar, para o secundar nas pesquisas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também nisso são punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal devem se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência. Mas se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com ouro que se podem secar as lágrimas, e é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. À falta de dinheiro, cada um não tem o seu trabalho, o seu tempo, o seu repouso, dos quais pode dar uma parte? Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Muito boa essa leitura, né? Que nos mostra que a caridade não se resume somente ao físico, né? A caridade material. A caridade engloba tudo, engloba a atenção, o amor, o desprendimento, né? O desejo de ajudar. A caridade engloba tudo. Se você não tem bens materiais que você possa fazer a caridade com eles, você tem o seu bem maior, o amor no coração, que você pode levar onde você for, independente se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, tem condições ou não tem condições para poder fazer a caridade material, né?
Então, a caridade moral, a caridade verdadeiramente boa, é aquela que é dada do coração. É aquela que você tira aqui de dentro de você e leva ao próximo. Se você tiver condições de fazer a caridade material, bom, melhor, né? Você une as duas. Você une as duas, a material e a moral. E faça a sua caridade. É isso que Jesus quis dizer para nós aqui, com certeza. Agora vamos ao livro dos Espíritos, na questão, no livro do 1, né, capítulo 1, falando sobre o panteísmo, né, que é uma doutrina. A questão 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns atributos de Deus. Panteísmo, né? Os mundos sendo infinitos, Deus é por isso mesmo infinito. O vazio ou nada não estando em nenhuma parte, Deus está por toda parte. Deus estando por toda parte, uma vez que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a esse raciocínio. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grande o que somos em pequeno. Ora, a matéria se transformando sem cessar, se o fosse assim, Deus não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, a todas as necessidades, mesmo da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem o rebaixar em nosso pensamento, e todas as sutilezas do sofisma não chegariam para resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E esse sistema está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Ele confunde o Criador com a criatura, absolutamente como se quisesse que uma máquina engenhosa fosse uma parte integrante do mecanismo que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são mais o próprio Deus, que o quadro também não é o pintor que o concebeu e executou. Muito bem. Então, não é assim, né? Deus nos mostrou sua inteligência, nos mostrou a sua bondade, o seu amor, nos mostra, né? Em tudo, em toda a sua obra. Mas isso não quer dizer que aquela obra seja Deus. Deus realizou, Deus criou, né, a obra, mas a obra não é Deus. Deus criou a obra para que nós, os seres criados por Ele também, pudéssemos ter o que nós temos, pudéssemos ver o quão grande é o seu poder, não é? O quão grande é a sua inteligência para criar um ser igual a nós, igual a gente, que tudo se encaixa, né? Nossos órgãos trabalham em conjunto, porque se um parar, os outros param e nós desencarnamos. Olha para você ver como que funciona. O peixe no rio, ele sobe o rio para desovar, né? Sobe as cachoeirinhas para desovar. E o que acontece? As ovas do peixe vão descendo e vão povoando o rio. Olha a inteligência de Deus. Olha a inteligência de Deus. Olha o quanto Deus trabalhou na natureza para que tudo na natureza se encaixasse. Nós fazendo parte disso. Mas Deus não é a natureza. Deus criou a natureza. É isso que eu entendo aqui, pessoal. E cada um entenda da sua maneira. Procure ver da sua maneira como Deus é perfeito. Tá bom? Por hoje é só, né? Desejo a vocês uma ótima quinta-feira com muita luz, com muita paz e muito amor no coração.
para que amanhã nós estejamos aqui novamente com a permissão de Deus e continuemos nossa leitura diária, os nossos grãozinhos do caminho. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê tudo aquilo que nós necessitamos no nosso caminhar. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.